Nos Estados Unidos, flagrante de perseguição numa rodovia da Califórnia. O motorista não parou numa blitz de trânsito e foi perseguido por 1 hora. Na fuga, bateu em vários carros e só parou quando derrapou na pista e perdeu o controle do veículo. O homem era procurado por tentativa de assassinato e foi preso. A operação provocou um enorme congestionamento. O fim de semana será de sol em grande parte do país. Amanhã, alerta para baixa umidade do ar entre o centro-oeste e o interior do nordeste. A chuva ganha força entre o sul, parte do sudeste e do centro-oeste por causa da umidade da Amazônia e de uma área de baixa pressão atmosférica. Também chove forte entre a região norte e o litoral nordestino. À tarde, máxima de 24 em Florianópolis e de 31 em Manaus. No domingo, Dia das Mães, o tempo ficará ensolarado na área entre o norte paulista e o sertão do Nordeste. Já no sul, chove bastante. Em São Paulo, o tempo fica mais nublado e com pancadas de chuva. Amanhã e no domingo, a máxima é de 26 graus. Em Fortaleza, dia abafado e com chuva forte. Máxima de 32 no sábado e 31 no domingo. Faz muito frio em Campos do Jordão. O sábado amanhece com 9 graus e 8 no domingo. Agora as imagens da passagem da tocha olímpica pelo estado de Goiás. O passeio da chama olímpica começou na cidade de Trindade. Na praça principal foi montado um palco com um cenário inspirado na Grécia. Já em Aparecida de Goiânia, a tocha foi recebida com apresentações da catira, uma dança típica da cultura caipira. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai ver a seguir, multas de trânsito terão reajuste de até 66%. E também, na série especial, o uso do crack combinado com a cachaça. A bebida destilada de forma clandestina não sai da mão dos usuários. O Ministério Público Federal apresentou hoje a denúncia contra o ex-senador Gin Argello e mais 19 pessoas na Operação Lava Jato. Todos são acusados de envolvimento com a corrupção na Petrobras. São 2 denúncias. Em uma delas, o foco é o ex-senador Gin Argello. Para os investigadores, ficou provado que ele pediu propina para 7 empreiteiras para que os executivos não fossem convocados pela CPI que investigava a Petrobras. 4 delas chegaram a pagar. Uma igreja em Taguatinga, no Distrito Federal, que era frequentada por Gin Argello, foi usada para receber parte do dinheiro. O padre responsável foi ouvido, mas, segundo os procuradores, não há provas da participação dele no esquema. Outras 3 construtoras não aceitaram participar do esquema. Isso constituiu uma espécie de corrupção da corrupção. Corrupção para proteger a corrupção, uma espécie de corrupção ao quadrado, meta-corrupção, o que por si só já soa absurdo. Segundo os procuradores, o ex-senador Gin Argello cometeu os crimes de concussão, quando um agente público cobra vantagem indevida, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução à investigação. O filho dele, Jorge Afonso Argello Júnior, também foi denunciado por corrupção e lavagem de capitais. O ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, o dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, e o dono da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, podem responder por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e obstrução à investigação. A segunda denúncia tem como alvo o empresário Ronan Maria Pinto. Ele é dono do jornal Diário do Grande ABC e de outras empresas na Grande São Paulo. Segundo os investigadores, Ronan recebeu 6 milhões de reais de um falso empréstimo feito pelo Banco Chaim ao pecuarista José Carlos Munlay, amigo do ex-presidente Lula. Ronan teria recebido dinheiro para não divulgar supostas informações que ligariam o ex-presidente Lula e os ex-ministros José Dirceu e Gilberto Carvalho ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Esse dinheiro se destinava a comprar o jornal Diário do Grande ABC, porque, segundo o senhor Marcos Valério afirmou, ele estaria veiculando notícias que ligavam o senhor Ronan Maria Pinto à morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel,
e em razão disso ele estaria procurando uma forma de obter recurso. Além de Ronan, também foram denunciados o publicitário condenado no escândalo do mensalão Marcos Valério, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares, o jornalista ligado ao PT Breno Altman e o empresário Natalino Bertin. Todos são acusados de lavagem de dinheiro. Juntas, as duas denúncias totalizam quase 49 milhões de reais e 200 mil euros movimentados pela corrupção na Petrobras. O caso agora segue para o juiz Sérgio Moro, que vai decidir se abre ou não processo contra os investigados. A Procuradoria-Geral da República denunciou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, por corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Ele é acusado de beneficiar montadoras de automóveis quando era ministro no primeiro mandato do governo Dilma. Pela denúncia da Procuradoria, os crimes teriam acontecido entre 2011 e 2014, época em que Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ainda no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Nas investigações da Operação Acrônimo, a Polícia Federal acusa Pimentel de ser o chefe de uma quadrilha que teria repassado 2 milhões e 100 mil reais da Caoa, indústria do setor automotivo, para empresas de Benedito Oliveira Neto, o Bené. As empresas emitiam notas fiscais de serviços que não teriam sido prestados. O dinheiro seria propina para a Caoa continuar num programa de incentivos fiscais do governo federal. A verba desviada, de acordo com o inquérito, teria sido usada na campanha de Pimentel, do PT, para o governo do estado. Era no avião de Bené que Pimentel costumava viajar para pedir votos no interior. Denunciado como operador do esquema, Bené está preso há 3 semanas. Se o Superior Tribunal de Justiça aceitar a denúncia, Fernando Pimentel vira réu e pode ser afastado do cargo de governador. A defesa de Pimentel informa que só vai se pronunciar depois de tomar conhecimento dos autos. A defesa do presidente da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, também denunciado no processo, negou ter pago propina a Bené e disse que os serviços pagos foram realizados e estão documentados. A ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, tornou-se ré sob acusação de fraudar licitações e superfaturar obras de 64 hospitais. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Maranhão e foi aceita pela Justiça do Estado. A ex-governadora, que é do PMDB, e outras 15 pessoas são acusadas de usar dinheiro desviado de obras dos hospitais para financiar a campanha eleitoral de 2010. As construtoras envolvidas no suposto esquema doaram R$ 1.900.000 para a campanha de Rosiana. Em nota, a ex-governadora disse que nunca foi ouvida sobre a questão e que sempre agiu dentro da lei. Bom, agora vamos falar de Londres, que elegeu hoje o primeiro prefeito muçulmano de uma grande cidade europeia. Eu vou ser o muçulmano britânico que vai derrotar o extremismo, afirmou Sadiq Khan. Para vencer a eleição, o candidato do Partido Trabalhista teve que convencer os londrinos de que é um seguidor do Islã moderado. Durante a campanha, ele foi acusado de ter ligações com os radicais, mas os ataques não funcionaram. Londres é diversificada, não nos preocupamos com cor ou religião, diz o eleitor. Sadiq Khan, o homem que vai comandar uma das principais cidades do mundo, é filho de imigrantes paquistaneses. Ele foi criado num conjunto habitacional, mas aqui em Londres encontrou oportunidades, se formou advogado e atuou em defesa dos direitos humanos antes de entrar para a política. Por ser de origem humilde, ele entende o que os londrinos estão passando, diz este professor. A vitória foi comemorada pelos trabalhistas. Uma emboscada de traficantes durante uma operação da Polícia Militar no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, acabou na morte de um sargento do BOPE. Os traficantes circulam armados na boca de fumo. As imagens foram feitas pelo Comando de Operações Especiais da PM e são uma prova de que o tráfico resiste no Morro da Providência, no centro do Rio, patrulhado por UPP há 6 anos. A gravação desencadeou a operação que trouxe o terror para as ruas do bairro. Os tiroteios terminaram com um policial e 5 suspeitos mortos. Esta Kombi partiu em alta velocidade.
O veículo transportava o sargento do BOPE, André Luiz Vaz Nonato, que morreu no hospital. Outros 2 policiais militares também foram baleados e estão internados. Por causa do confronto, funcionários e estudantes que ocupavam a Secretaria Estadual de Educação ali perto não puderam sair do prédio. PMs fizeram revista em quem passava próximo ao acesso do morro. O carro descaracterizado era para despistar os traficantes, mas os policiais foram surpreendidos. Agora, a Delegacia de Homicídios vai investigar se esta ação dos criminosos foi apenas uma mera coincidência ou se houve vazamento de informação do trabalho que o BOPE estava fazendo lá na comunidade. Hoje, o policiamento foi reforçado no Morro da Providência. Mesmo assim, quase 1000 alunos ficaram sem aulas. A insegurança toma conta de moradores e de quem trabalha na região que está sendo revitalizada. A gente fica apavorada, né? Com medo, né? Mas vai fazer o quê? À tarde, familiares e colegas de farda se despediram do sargento André Luiz. Ele estava há 15 anos na PM, mas cursava engenharia e planejava deixar a corporação assim que se formasse. Eu vou dizer sinceramente, os policiais estão ganhando mal e perdendo a vida na mão de bandido. O secretário de Segurança compareceu ao enterro e disse que a ordem é revidar. Vamos em frente nisso e as pessoas que atirarem na polícia vão levar tiro também. A inflação acelerou em abril depois de 2 meses seguidos de queda. Mesmo assim, é o melhor índice para o período desde 2013. Só que ainda é difícil sentir um alívio no bolso. Na lista dos aumentos, quem comandou a alta foram os remédios. Os preços dos medicamentos subiram até 12,5%. Então, esse fato fez com que esse grupo saúde apresentasse uma alta forte da inflação nesse mês. Há também os alimentos, que aumentaram, mas menos que em março. A batata inglesa subiu 13%, já o tomate despencou quase 16%. O preço dos alimentos subiram muito no começo do ano, principalmente em função das fortes chuvas na região centro-sul. E agora o que está havendo é uma acomodação do preço deles. Com o fim das bandeiras vermelha e amarela, a conta de luz caiu. E o etanol também ficou bem mais barato. Sobem os preços de um lado, caem de outro, mas a inflação continua em alta. Segundo o IBGE, registrou agora, no mês de abril, quase 0,7%, bem acima do índice de março. Por isso que quando chega aqui na boca do caixa para pagar as compras, o consumidor nem percebe a diferença de preços. Mesmo que tenha baixado alguns produtos, parece que a compra sempre sai mais cara. Nunca a gente gasta a mesma coisa no dia que vem no mercado, é sempre para mais. E não é por acaso que o consumidor reclama. Não adianta ter uma pequena redução na energia elétrica. Legal, você economizou 50 centavos, mas o aumento foi de R$50. Você não vai perceber essas pequenas reduções. Este comerciante diz que o bacalhau, sim, teve uma boa redução de preço, por causa da queda do dólar e da pouca procura nesta época. O bacalhau caiu em média de 15% a 25%. O almoço vai sair bem mais barato, bem mais em conta que na Páscoa. Prato cheio para muito consumidor. O bacalhau é sempre bom, em qualquer data. Alunos contrários à ocupação das escolas no Rio de Janeiro invadiram o colégio Mendes Moraes, na Ilha do Governador. O grupo pulou o muro e arrebentou os cadeados. Eles querem a desocupação das escolas e a volta das aulas. Houve confronto. A escola foi a primeira a ser ocupada e, atualmente, outros 71 colégios estão na mesma situação. 5 pessoas foram presas na região metropolitana do Recife. Elas são acusadas de clonar cartões de crédito no Brasil e nos Estados Unidos. O grupo teria desviado mais de R$7 milhões de bancos. Um dos presos usava tornozeleira eletrônica. As multas de trânsito vão ficar mais caras a partir de novembro. O aumento será em média de 66%. O motorista que for flagrado dirigindo falando ao celular, por exemplo, terá que pagar R$ 293. E a punição, que hoje é considerada média, passará a ser gravíssima, com 7 pontos na carteira. Uma das maiores preocupações de quem trata viciados em drogas é a chamada dependência cruzada, quando a pessoa usa 2 ou mais tipos de drogas ao mesmo tempo. E é justamente isso que tem acontecido na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Veja agora, na última reportagem da série, Que Droga é Essa?
bastasse o consumo desenfreado de uma das drogas mais devastadoras do mundo. O uso do crack é regado a álcool da pior qualidade em grande quantidade. Tem gente que vive com aquele corote na mão. Chega a beber 2 litros? 2 a 3 litros de pinga por dia. O corote é essa pequena garrafinha de pinga que não sai da mão dos usuários na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. 5, 7 dias, às vezes 10 dias direto, sem dormir, comendo muito pouco, bebendo muita pouca água. Uma degradação total do ser humano. Os usuários que querem fazer dinheiro compram essa garrafinha por R$ 2,50 e vendem no copinho, aqueles copinhos descartáveis de café, por 50 centavos. Uma feira livre do vício, onde parece tudo normal. É impressionante uma cena daquela acontecer. Tem barracas, como se fosse feira, com cachimbo exposto. Na outra barraca tem maconha, na outra barraca tem cocaína. E a polícia passa, pede licença até. A combinação explosiva de álcool e crack também fez parte da rotina de Rodrigo. Eu já usei chorando, porque é tão forte a fissura que o crack traz para a pessoa, é uma droga muito triste. A chamada dependência cruzada atinge hoje a maior parte dos viciados da Cracolândia. Associar a pedra a outras drogas que pudessem diminuir esses efeitos desagradáveis e valorizar mais os efeitos agradáveis. O uso da bebida passa a ser quase compulsivo. Eles utilizam e consomem 2, 3, 4 litros durante o seu processo de uso de crack. Quando ele usa crack, ele tem vontade do álcool e toda vez que ele usa o álcool, ele imediatamente usa o crack. Juntos, crack e álcool provocam danos ao sistema nervoso central e periférico, atingem a memória e a coordenação motora. O fígado também é comprometido. Rodrigo já foi internado 3 vezes. Nesta clínica, recebe a ajuda de vários profissionais e de ex-usuários como Rafan, um jovem ator de 27 anos. Para muitos especialistas, a chamada dependência cruzada dificulta ainda mais o tratamento em clínicas de reabilitação como essa. No caso do Rafan, a bebida não foi só o início para a caminhada que levou ao crack, mas também o motivo da recaída, depois de quase 1 ano sem usar drogas. A bebida é o gatilho que dispara toda e qualquer dependência que a pessoa já tenha no corpo. Então eu comecei bebendo, passei 1 semana bebendo e consequentemente eu voltei ao uso de drogas, aquele ciclo vicioso e destrutivo. O ator bebia desde os 16 anos, o que comprometeu a carreira promissora. Foi o fator inicial, foi onde tudo começou. Às vezes eu me pergunto, se eu não tivesse bebido, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei. Chegou ao crack. Um usuário de crack, em 6 meses, ele já tem uma destruição na sua vida. O alcoolista não. O alcoolista consegue trabalhar 10, 15, 20 anos antes de ter problemas reais e fortes com a bebida. As drogas fizeram Rafan se afastar da família, do teatro e dos amigos para ficar em lugares perigosos como esse, a favela naval em Santos, no litoral paulista. Depois de vários dias desaparecido, Rafan foi encontrado pela mãe, próximo a um ponto de venda de drogas. Pelo amor de Deus, se tu fizer isso comigo, eu juro pela minha vida, velho! Eu juro pela... Aí, mano! Aí! Salve! Aí! O rapaz foi um dos primeiros a sofrer uma internação involuntária no Brasil. Teve as mãos e os pés amarrados. Se o indivíduo não tiver o real intuito de largar as drogas, ele pode ser amarrado, ele pode ser surrado, pode fazer o que quiser, ele não vai largar. Senhor, estão me sequestrando, senhor! De brincadeira não, senhor! É internação involuntária. Né? Involuntária, senhor? Que isso, senhor? Para mim era apenas um sequestro que foi feito pela minha família para me tirar do morro de alguma forma. Eu não sabia o que aconteceu, eu estava totalmente perdido no tempo e no espaço, pelo uso do álcool, pelo uso da droga e totalmente transtornado pela situação.
Com a ajuda da família, o ator conseguiu se afastar das drogas. Já são mais de 3 anos, mas para ele, a luta é diária. Eu preciso ajudar pessoas como um dia eu fui ajudado. E como na ficção, fazer um novo roteiro de capítulos diferentes, com tão esperado final feliz. Eu pretendo continuar com esse trabalho mais alguns anos, reestruturar ainda mais o meu tempo limpo, a minha recuperação, pagar essa grande dívida que eu tenho com Deus, que eu acho que eu não vou pagar nunca, mas em um determinado momento eu volto para a minha profissão, sim. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse R7 Play. Fique agora com a Supertela e o filme Uma Ladra Sem Limites. Obrigada pela sua companhia, mais uma semana, feliz Dia das Mães, até segunda. Boa noite.